Vou te ensinar a evitar uma situação embaraçosa e até risco de processo judicial, por perguntas que talvez você nem saiba, mas que são consideradas discriminatórias. Eu sou Brena Souza e te ensino a ser o RH mais desejado do mercado. Se durante uma entrevista você, profissional de RH, faz uma pergunta e deixa o candidato desconfortável, isso pode trazer sérios problemas para a sua figura profissional e para a empresa que você está representando. Já passamos do tempo que apenas o RH, o recrutador, ocupava uma posição de decisão. Hoje em dia não acontece mais dessa forma. O candidato ele também tem esse poder decisório de escolher se ele vai ou não continuar no processo. Então, se durante a entrevista o recrutador faz alguma pergunta e deixa esse candidato desconfortável, adeus, você vai sim perder esse candidato durante o processo. E você deve estar se perguntando, mas afinal, quais perguntas deixam o candidato desconfortável que eu não devo jamais fazer durante a entrevista? Bom, eu trouxe aqui o trecho de uma pesquisa realizada por Gabriel Dahl, foi escrita pelo advogado Fernando Cade, inclusive ele é advogado especialista em direito do trabalho, e ele diz o seguinte: perguntas sobre religião, orientação sexual, posicionamento político, time de futebol, deficiência, gravidez ou assuntos familiares são sempre constrangedoras e podem configurar discriminação, além de ferir a LGPD, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Além do mais, as respostas não vão afetar em nada a avaliação do desempenho e da produtividade do candidato. E aí, você concorda com o Fernando Cade? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria só de abrir um parêntese para a questão do processo seletivo para candidato PCD. A seleção para candidato PCD, nós recrutadores somos amparados pela lei, até porque para a gente admitir esse candidato para uma determinada vaga, nós precisamos fazer algumas perguntas. Mas a dica que eu deixo é: antes mesmo do candidato responder, explique para ele o porquê você está fazendo aquelas perguntas. Por exemplo, eu fiz uma vez um processo seletivo para o cargo de operador de caixa. O candidato ele tinha baixa visão. Então eu precisei perguntar para esse candidato até que ponto ele se sentia confortável em estar naquele cargo. Então eu precisei perguntar a esse candidato até que ponto ele ia se sentir produtivo, confortável atuando naquele cargo. Expliquei que boa parte do tempo ele estaria tendo contato com o visor, do computador, manuseando dinheiro, nota, e ele, querendo ou não, ele ia acabar usando muito da visão dele. E a pessoa me explicou que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas que o que poderia deixar ele desconfortável, caso ele viesse a ser o candidato aprovado, seria o tamanho das letras no computador. Então eu já anotei essa observação e coloquei lá que se ele fosse o candidato aprovado, nós teríamos que adaptar o tamanho das letras, dar o zoom no computador para que ele se sentisse mais confortável. Então, antes mesmo dele responder essas perguntas que eu fiz, eu expliquei o motivo e aí eu abri fala para que ele respondesse. Até para que ele não saísse do processo imaginando que aquilo poderia ser um empecilho para ele não ser o candidato aprovado. Jamais isso iria acontecer, mas eu, enquanto recrutadora, preciso ter esse cuidado com o candidato, até porque a gente quer que ele tenha uma experiência positiva não só no processo, que ele também tenha uma experiência positiva quando ele estiver atuando no cargo. E agora, as 5 perguntas que você não deve jamais fazer durante o processo seletivo. A primeira: você já tem filhos ou pretende engravidar? Você bebe ou fuma? Qual sua religião? Qual o seu posicionamento político? Você toma algum remédio controlado? Observe que para todas essas perguntas, as respostas elas têm aspectos pessoais e que jamais vão interferir no desempenho do candidato. Agora me conta, você já havia parado para pensar nesse tema? Na seriedade que é um processo seletivo? A empatia que nós profissionais de RH precisamos ter, o cuidado com o candidato? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com você. Toda semana eu vou trazer conteúdo relevante de RH para que você se torne o profissional de recursos humanos mais desejado do mercado. Então, para você não perder nenhum vídeo, nenhum material, eu já te convido a se inscrever nesse canal, dar like e ativar o sininho das notificações. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.